Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje falaremos aí sobre um assunto mais estratégico, falaremos sobre ponto de equilíbrio e margem de contribuição. É imprescindível que o empresário, que o empreendedor conheçam algumas informações aí das suas empresas para que possam conduzir planejamentos, estratégias, para que possam pensar em ampliação, em marketing, em recursos humanos, em tudo que está ligado com o planejamento estratégico. E a nossa meta aqui hoje é compartilhar alguns conceitos básicos e simples sobre o ponto de equilíbrio que uma empresa ela tem que ter para atingir aí o mínimo que ela possa gerar de recursos para pagar pelo menos as suas despesas e os seus custos e o entendimento básico também do que é uma margem de contribuição, se realmente a empresa ela tem uma perspectiva de lucratividade ou não, diante aqui de alguns índices que são muito fáceis de serem aplicados no dia a dia. Agora, antes de nós entrarmos aqui na parte técnica, é bem pertinente nós comentarmos que nós temos dois modelos aí de profissionais que abrem empresas, que conduzem empresas. Nós percebemos que algumas empresas elas são conduzidas por empreendedores. O empreendedor ele tem um sonho, ele busca o seu sonho, só que muitas vezes ele não mede os impactos desse sonho. Ele não mede uma visão mais gerencial se realmente aquele sonho é viável ou não. Ele ama algum segmento, ele ama alguma atividade, ele quer desenvolver aquilo de alguma forma, só que muitas vezes não tem ferramentas para validar se isso está sendo conduzido da forma correta ou não. E nós temos os empresários. Geralmente, na nossa vivência de mais de 20 anos de contabilidade, o que a gente percebe é que os empresários eles também têm sonhos, eles também buscam aí o amor por alguma profissão, alguma atividade, algum segmento, porém eles tentam conduzir as atividades com um pouco mais de estratégia, com um pouco mais de técnica e tentando basear-se em números para que consigam conduzir da melhor forma as suas atividades. O que nós entendemos é que tanto o empresário quanto o empreendedor tem que ter algumas respostas básicas no seu dia a dia para poderem conduzir os seus negócios. Então, o mínimo que a gente tem que saber: eu tenho um bom negócio? A minha empresa é um bom negócio? Eu tenho lucratividade? Eu tenho perspectiva de crescimento? Como é que eu estou perante a concorrência? Eu estou ganhando alguma coisa? Quanto eu estou ganhando? É muito comum, tanto empresários quanto empreendedores, conflitarem os números da pessoa física com os números da pessoa jurídica e muitas vezes perderem exatamente a dimensão de quanto estão gerando de recursos, se realmente estão ou não gerando lucratividade nas empresas. Então esse é um ponto que nós sempre chamamos a atenção, é difícil, fato, porém seria o ideal que os empresários e empreendedores conseguissem segregar a pessoa física e a pessoa jurídica até para terem uma visão mais estratégica e mais racional dos números que estão desenvolvendo. Pergunta importantíssima: quais melhores decisões que eu tenho para tomar? Como que eu tomo decisão sem número? Como que eu tomo decisão sem planejamento? Muitos empresários acabam tomando decisões equivocadas exatamente por falta de planejamento, por falta de estratégia. E isso é um ponto que pode custar muito caro depois. Temos que levar isso em consideração. Qual é o meu ponto de equilíbrio? Veremos um caso prático para respondermos essa pergunta, porém, todo empresário, todo empreendedor deveria saber claramente quanto precisa vender, quanto precisa produzir, quanto precisa prestar de serviço para poder entender se vai conseguir pagar suas contas ou não. Isso é o ponto de equilíbrio. Qual é o meu custo? Eu sei qual é o meu custo? Eu sei qual é a minha despesa? O que é custo fixo? O que é custo variável? Perguntas que nem sempre sabemos responder.
Qual a minha margem? Eu tenho margem? Muitas empresas não sabem se tem margem, se não tem margem, qual é a margem, qual é a lucratividade. E todas essas respostas, elas estão totalmente ligadas ao quê? A uma gestão contábil, a uma gestão financeira e uma palavra mágica chamada planejamento. Tem até uma frase que eu acho bastante pertinente. Quando nós vamos a um médico e fazemos um check-up, não é porque nós queremos morrer, ao contrário, é porque nós queremos viver melhor e o maior tempo possível. As empresas também têm que pensar dessa forma. Então as empresas elas têm que fazer check-ups periódicos. É imprescindível que uma empresa tenha algumas abas de planejamento constantes. Planejamento tributário, imprescindível. Qual regime tributário adequado para minha empresa? Qual modelo eu devo seguir? Se minha empresa é pequena, eu vou ficar no simples, que é sempre o melhor? Não. Já cansei de fazer planejamento tributário para empresas e perceber que o real pode ser melhor que o simples para algumas empresas. Então, temos que fazer planejamento. Planejamento financeiro. Quanto eu vou receber? Quanto eu vou gastar? Como é que vai ficar a minha estrutura de fluxo de caixa? Planejamento societário. Que tipo de empresa que eu tenho que ter? Empresa individual, empresa limitada, enfim. Planejamento sucessório. Tem alguém para continuar a minha empresa? A minha empresa tem perspectiva de continuidade? Enfim, brevemente aqui, já citamos 4 possibilidades imprescindíveis de planejamento. E tudo isso faz parte do contexto do planejamento estratégico. O planejamento estratégico é um conceito bastante amplo, mas que a gente pode resumir aqui em 3 etapas básicas. Toda vez que eu tenho alguma meta, algum objetivo, eu vou olhar sobre 3 âmbitos. Primeiro, onde estou? Qual é o diagnóstico atual da minha empresa? A minha empresa hoje, ela não está com lucratividade, ela está tendo turnover, eu não consigo fidelizar clientes. Então o que eu quero fazer? Eu quero ser lucrativo, eu quero fidelizar clientes, eu quero parar de ter turnover de colaboradores. Ok, já tenho uma meta. Para onde eu quero chegar? E como eu vou? Então, perfeito. Eu já sei que a minha empresa hoje não está na situação adequada, eu já sei onde eu quero chegar. Eu quero ser lucrativo, eu quero ser estável, eu quero manter clientes. Então, o que eu vou fazer? Quais são as minhas estratégias? Eu vou trabalhar com fluxo de caixa, eu vou fazer um planejamento estratégico, eu vou fazer um planejamento tributário, eu vou renegociar fornecedor, eu vou fomentar cliente, eu vou tentar aumentar a carteira, eu vou rever qualidade, enfim, não é possível trabalharmos sem planejamento. E esperamos que esses 3 tópicos aqui, bem resumidos, bem objetivos, norteiem o que é o básico de um planejamento de uma empresa. Bom, para nós irmos aqui para um caso prático e entendermos como calculamos margem de contribuição e ponto de equilíbrio, é imprescindível entendermos alguns conceitos de forma bem breve. Por exemplo, preço de venda. O que é o preço de venda? O preço de venda é o valor pelo qual eu comercializo o meu produto ou eu presto o meu serviço. Esse preço de venda ele tem que ser levado em consideração N fatores para a sua formação. Então, primeiro, eu tenho que conhecer meus custos, eu tenho que conhecer minha concorrência, eu tenho que tentar otimizar meus processos, eu tenho que saber quais são os tributos envolvidos. Então, tudo isso é um contexto extremamente estratégico para eu formar o meu preço de venda. E um ponto interessante, até para empresas comerciais e industriais, que a gente sempre comenta que o melhor preço de venda começa no melhor preço de compra.
Então, a compra, a estratégia, a negociação com fornecedores é fundamental. Custo versus despesa. Essa é sempre uma dúvida muito comum. O que é custo? O que é despesa? Custo é todo aquele gasto, é todo aquele esforço imprescindível para a receita acontecer. E a despesa é aquilo que também é importante, porém é acessório. Exemplo, uma loja. Uma loja, se ela não tiver mercadorias, ela não vai gerar receita. Então, o valor que ela paga pela mercadoria que ela está vendendo é custo. Aí o vendedor e a despesa administrativa que ela tem, o gasto administrativo é despesa, porque também é importante, mas é acessório. Se, por exemplo, eu não tiver a mercadoria disponível para venda, não adianta eu ter vendedores. Então, esse é um ponto bastante importante para entendermos. Eu posso ter custos e despesas fixos e variáveis. Qual a diferença? A despesa ou custo variável são aqueles que se modificam dependendo do quanto eu vendo, do quanto eu produzo ou do quanto eu presto de serviços. Então, por exemplo, uma indústria, se eu aumentar significativamente a minha produção, eu terei mais custos. Se eu não aumentar a minha produção, eu tenho somente aqueles custos já fixos. E isso também vale para despesas. Em alguns momentos, se eu alavancar ou se eu diminuir produtividade, se eu alavancar ou diminuir vendas, eu posso também ter redução daqueles itens que são variáveis, que não estão diretamente ligados à minha produtividade ou ao meu comércio. Se eu tiver algumas despesas ou custos que, independente de quanto eu vendo, independente de quanto eu faturo, independente de quanto eu presto serviço, eles mantêm-se, então hoje nós podemos chamá-los de custos fixos. Então, de uma forma bem breve, esses são os principais conceitos que a gente tem que entender para podermos aqui ver na prática um caso de como eu calculo o ponto de equilíbrio e a margem de contribuição. Então vamos entender um pouquinho na prática. Eu tenho aqui uma empresa que ela elabora um produto e o preço de venda desse produto unitário é de R$10. Para cada item que ela comercializa, então, ela vai vender por R$10. Ela tem custos fixos, ou seja, independente do que ela venda, ela tem custos que ela terá que pagar de qualquer forma no valor de 18 mil. E ela tem custos e despesas variáveis de R$8 por unidade. Então ela vende cada produto por 10 e ela tem custos e despesas variáveis de R$8 por unidade vendida. Muito bem. Ela tem uma despesa com depreciação de 4 mil. E aí, por que essa despesa com depreciação sendo evidenciada? Porque a despesa com depreciação, ela demonstra um desgaste de um ativo, porém, ela não gera uma saída de caixa. Então, isso tem que ser muito levado em consideração, até para a empresa poder programar o seu fluxo de caixa. Então, na demonstração de resultados, eu teria a despesa com depreciação. Mas não é uma despesa que eu pago, é uma despesa que simplesmente abate do meu resultado. Por isso que nós estamos aqui enfatizando essa despesa com depreciação. Além disso, essa empresa ela tem um patrimônio líquido de R$50 mil e os sócios que investiram nessa empresa, eles têm um desejo de pelo menos ter uma atratividade mínima aqui de 10% ao ano sobre o investimento que eles fizeram. Então, o capital social, tudo que eles investiram na empresa, totaliza aqui R$50 mil. E para esse negócio ficar viável na visão deles, eles querem ganhar pelo menos 10% ao ano, ou seja, 5 mil aqui nesse case hipotético ao ano. Com essas informações, primeiro, para nós calcularmos o ponto de equilíbrio,
nós temos que conhecer a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o quanto que eu estou tendo de rentabilidade bruta, basicamente. Por quê? Como que eu apuro a margem de contribuição? Nós vamos considerar o preço de venda menos custos e despesas variáveis. Então, levando em consideração o meu preço de venda menos os meus custos e as minhas despesas variáveis, eu chegarei à margem de contribuição. Então, qual é a margem de contribuição dessa empresa? R$10 é o preço de venda, R$8 a despesa e custo variável por unidade. Então, nós teremos aqui R$2 de margem de contribuição por unidade. Conhecendo a margem de contribuição, aí vem os 3 conceitos básicos de ponto de equilíbrio. Nós temos o ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro, que é extremamente importante que qualquer empresário, qualquer empreendedor e os profissionais de contabilidade também conheçam para apoiarem os profissionais e os empresários. Então vamos lá, o que é o contábil? O contábil é eu levar em consideração a minha margem de contribuição e os meus custos fixos sem fazer qualquer ajuste de depreciação, amortização, exaustão, no caso do financeiro, para nós sabermos qual vai ser efetivamente o desembolso de caixa, e também sem agregar nenhum desejo de lucratividade. Então, o ponto de equilíbrio contábil é que nós chamamos de ponto de equilíbrio puro, seco. E como é que eu meço então esse ponto de equilíbrio contábil? Vamos lá. Nós temos que pegar os custos fixos que a empresa gerou e dividirmos pela margem de contribuição unitária. Então vejam que fórmula simples, bem tranquilo para ser aplicado em qualquer empresa, levando em consideração que nós temos aí vários autores que mencionam esse tema, então encontraremos diversas formas de trabalharmos com ponto de equilíbrio, com margem de contribuição, só que eu fui buscar uma bem simples para a gente conseguir reproduzir aqui de uma forma bem interessante. Então, se eu pegar 18.000, que é o custo fixo seco da empresa, sem nenhum ajuste, e dividir por R$2, que é a margem de contribuição unitária, a que conclusão eu chego? Que essa empresa, para zerar, para ficar no ponto de equilíbrio, sem lucro e sem prejuízo, ela tem que vender todo mês 9.000 unidades. Qual a importância disso? A empresa ela já começa cada período com uma meta, com uma estratégia. Então essa empresa ela já vai saber, se ela vender menos do que 9.000 unidades, ela não vai ter lucro e nem ela vai ter prejuízo. Ela nem vai atingir o seu ponto de equilíbrio. Se ela conseguir superar 9.000 unidades, ela vai ter lucro. É uma forma bem simples, mas de gerar uma meta, de gerar um objetivo para essa empresa. E o econômico? O econômico a gente já aprimora e já envolve um pouquinho de desejo de lucratividade. Porque não adianta eu simplesmente empatar. Ninguém abre uma empresa para empatar dinheiro. Todo mundo abre uma empresa para ter lucro, para gerar algum retorno do seu investimento. Então, como é que vai funcionar? Nós vamos buscar os 18.000, que são os nossos custos fixos, e vamos somar o lucro que nós desejamos. O patrimônio líquido não é de 50.000, o desejo dos sócios aqui não é de pelo menos 10% ao ano do que eles investiram. Então, qual é o desejo anual? 5.000. Se nós pegarmos 18.000 mais 5.000, que é o desejo de lucratividade, chegaremos em 23.000. 23.000 dividido por 2, que é a margem de contribuição unitária, a gente já enxerga de uma forma mais interessante. Então, como que essa empresa consegue gerar 5.000 de lucro por ano, por mês? Se ela tiver aqui, no mínimo, 11.500 unidades vendidas. Então, a meta aqui, independente de mês, de ano, o importante é a gente entender a metodologia,
para eu atingir a meta de lucro, eu vou pegar o meu custo fixo, vou somar o meu lucro desejado e vou dividir pela margem de contribuição unitária. Então, para eu atingir um lucro no período desejado, seja mensal, seja anual, de 5.000, eu vou ter que vender 11.500 unidades. Então, vejam que interessante. Se eu vender 9.000, nem lucro, nem prejuízo. Menos que 9.000, prejuízo. Se eu vender 11.500 unidades, eu chego no lucro de 5.000 no período desejado. Agora, um ponto extremamente importante para a gente finalizar aqui o nosso caso prático é a questão financeira. Não adianta eu ter lucro se eu não tenho caixa. Então, nós temos que planejar o nosso caixa e aí muda um pouquinho a forma de calcularmos o ponto de equilíbrio financeiro. Por quê? Se eu tiver dentre os meus custos fixos itens que não sofrem variação financeira, que não sofrem desembolso financeiro, como depreciação, amortização, exaustão, equivalência patrimonial, são itens que fazem parte da demonstração de resultados, são despesas, mas não geram saída de caixa. Se não geram saída de caixa, eu tenho que desconsiderá-las no momento de fazer o meu fluxo de caixa, o meu ponto de equilíbrio financeiro. Então, como é que vai ser o ponto de equilíbrio financeiro? 18.000, que é o nosso custo fixo, menos 4.000 que nós não desembolsaremos. Então, vamos trabalhar em cima de 14.000. Então, como é que vai funcionar? Se eu pegar 14.000 dividido por 2, meu ponto de equilíbrio financeiro será 7.000 unidades. O que significa isso? Se eu vender 7.000 unidades, eu vou pagar todas as contas. Fato, vou pagar todas as minhas despesas. Porém, vou ter prejuízo. Por quê? Porque na minha demonstração de resultados, eu tenho despesas que são lançadas por regime de competência para atender às normas brasileiras de contabilidade, porém, que não geram saída de caixa. Enfim, esperamos que com esse breve caso prático, a gente tenha aí compartilhado um pouco mais sobre a importância da gestão, a importância do planejamento e um conceito simples, muito tranquilo para ser aplicado em empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviço, que é o conceito da margem de contribuição e do ponto de equilíbrio. Muito obrigado e esperamos vê-los aí em próximos vídeos do nosso canal. Um abraço.